Olá pessoal, sejam bem-vindos aí mais uma vez à nossa aula sobre contratos. Nós já começamos a discutir um pouco esse assunto no vídeo anterior, onde nós abordamos a visão geral de contratos e agora eu quero aprofundar com vocês sobre os tipos de contrato. Vamos lá então? Olá pessoal, então dando sequência aí à nossa aula sobre contratos, nós já vimos aqui uma visão geral e vamos abordar agora os tipos de contrato, não é? Vamos lá então. Basicamente, né, os contratos eles subdividem em três grandes grupos, né, que são o seguinte: nós temos contratos, peguei o pincel errado aqui, temos contrato de preço fixo, ok? Temos contrato também de tempo e material e temos contrato de custos reembolsáveis. O que seria cada um desses grupos? Quais são as características deles, né? Vamos discutir um pouco aqui sobre isso, tá bem? Então aqui os tipos de contratos, três grandes grupos, né, no caso dos tipos de contrato. E preço fixo, gente, basicamente é aquele contrato que todo mundo conhece. Todo mundo lida com, a maioria das pessoas já conhece esse contrato, né? É mais fácil de lidar com ele, porque é muito comum, né? E eu tenho certeza que você que está me assistindo aí agora já assinou ou já emitiu um contrato de preço fixo em algum momento da sua vida, certeza absoluta. E esse contrato, ele estabelece um valor global sobre um serviço que será prestado. Então, por exemplo, eu preciso com que você... o serviço ou produto, no caso, né? Então, preciso que você forneça um produto para o meu projeto, né? Você me passa um orçamento, então eu sei exatamente quanto que eu vou te pagar por aquele serviço, nós fazemos um contrato, no caso, você fornece o produto e eu te remunero em função desse produto fornecido. Então eu sei exatamente quanto que eu estou te pagando, existe um valor global, no caso, que é estabelecido no final do contrato, né? Então, esse é o contrato de preço fixo, no caso, né? Ou seja, não tem muita variação no preço, ou a variação ela é mínima no caso, talvez eventualmente prevendo algum incentivo que nós vamos discutir na sequência, ok? O contrato de tempo e material aqui no caso, é um contrato, aliás, perdão, né, deixa eu falar do contrato de custos reembolsáveis primeiro para vocês, que já é uma alternativa, algo diferente do contrato de preço fixo, né, que nós não sabemos o valor global do serviço prestado, né? Normalmente nós remuneramos o nosso fornecedor com base nos custos incorridos do projeto. Então eu contrato um fornecedor, alguém para poder prestar um serviço, essa pessoa ela tem determinados custos para poder fazer aquele serviço e eu remunero ela em função desses custos e eu posso também pagar uma remuneração, um incentivo e diversas maneiras ali para poder lidar com essa situação. No primeiro cenário do preço fixo, percebam que o escopo do projeto ele tem que ser muito bem claro, definido. Por exemplo, ao contratar uma empresa de engenharia para poder construir uma ponte, né, se você pensar assim, o escopo de uma ponte, ele é um escopo definido ou um escopo indefinido? Ele é mais um escopo definido, né? Porque existem normas, existem empresas especialistas no assunto e várias empresas com know-how, com expertise, existe um conhecimento compartilhado sobre as práticas ou as boas práticas de construção de pontes, né? Então eu consigo delimitar muito bem o escopo do trabalho a ser realizado. Logo, provavelmente o contrato mais adequado para construir uma ponte, por exemplo, seria um contrato de preço fixo, onde eu vou remunerar o meu fornecedor, né, por um serviço prestado e eu já sei exatamente quanto que eu vou pagar para ele, porque nós temos muito bem definido o escopo do trabalho. Já quando nós temos assim um escopo de um projeto indefinido, né, ou seja, um projeto às vezes difícil da gente poder conseguir desenhar bem o escopo do projeto, saber exatamente o que tem que ser feito, muitas vezes o contrato de preço fixo pode não ser uma boa alternativa no caso. E daí é onde nós podemos nos valer de contratos de custos reembolsáveis. Quer um exemplo? É uma pesquisa, por exemplo, que você vai fazer. A gente sabe o escopo dessa pesquisa, a gente tem uma ideia, mas a gente às vezes não sabe quanto tempo que vai gastar naquela pesquisa, se ela vai entregar os resultados que a gente espera que ela entregue, né? Porque eu estou pesquisando, né? Pode ser que eu descubra uma coisa bacana, pode ser que não, é uma coisa intermediária. Então a gente não tem
muita informação sobre o escopo deste trabalho, né? Ou mesmo, né, um exemplo, um desenvolvimento de um software. Quando você começa a desenvolver um software, você tem uma ideia do que você quer que aquele software faça para você. Mas às vezes tem detalhes, tem coisas que precisam ser discutidas, alinhadas com o cliente, com a equipe, que isso vai ser construído ao longo do tempo. E às vezes você contratar uma empresa e por meio de um contrato de preço fixo para prestar esse tipo de serviço, pode não ser uma boa saída. Então nós temos uma alternativa, que seria custos reembolsáveis, né? O fornecedor ele vai executando um determinado trabalho, né? Nós vamos remunerando ele em função dos custos que foram incorridos, horas de trabalho, né? Materiais gastos e tudo mais. E podemos também pagar uma remuneração, podemos pagar incentivos para esse fornecedor conforme determinados, né, critérios sejam atendidos ao longo do projeto, determinados objetivos sejam atingidos, né, em cada uma da etapa de execução desse trabalho que esse fornecedor está executando, ok? Então pode ser uma alternativa interessante para você lidar, né, com projetos onde o escopo não é muito claro. Tá bem? Então esses dois aqui são os mais... Esse é o mais comum, né? Talvez esse aqui é o segundo. E nós temos aqui o tempo imaterial, que a gente às vezes considera o contrato de tempo imaterial como um contrato híbrido. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele reúne tanto características de contratos de preço fixo, quanto características de contrato de custos reembolsáveis. Basicamente, nós utilizamos contrato de tempo imaterial em projetos pequenos, né? Quando às vezes o projeto precisa de mão de obra especialista, ou então o projeto está atrasado e precisa de braço para poder endireitar as coisas, ou precisa de conhecimento especializado, e aí nós podemos contratar, né, às vezes um fornecedor, alguém para prestar um determinado serviço por hora, né? Ou por um determinado período de trabalho a fim de endireitar, né, o projeto, ajudar a colocar as coisas em dia, ou então, no caso, né, às vezes eu preciso de um conhecimento especializado e eu só vou encontrar em um consultor específico, e aí eu contrato ele por algumas horas para me ajudar naquele processo, né? Então, esse contrato, normalmente ele é um contrato simples, é um contrato rápido de se fazer, a gente... você pode estar numa situação, por exemplo, o projeto está atrasado, que não dá tempo às vezes de fazer concorrência, tomada de preço, né, pesquisar fornecedores, entrevistas, fazer licitação e tudo mais. Eu preciso agilizar esse processo. Então o contrato de tempo imaterial, ele vai permitir essa agilidade necessária para que você contrate algum serviço específico do seu projeto e atenda uma necessidade imediata. Então um contrato simples, normalmente, né, um contrato pequeno, é possível a gente rescindir, né, o contrato num caso, de maneira rápida também com esse prestador de serviço, então não tem muita burocracia nesse processo. Então esses 3 tipos de contratos estão à sua disposição para você utilizar conforme a sua necessidade, ou determinar, né, qual tipo de contrato é mais adequado ao seu projeto e em qual momento do projeto também, né? Porque, como eu falei para vocês, se você está num momento crítico de prazo, a gente não tem tempo, às vezes, para fazer tomada de preço, selecionar fornecedores e tudo mais. Então, a gente precisa contratar de maneira mais rápida. E o contrato de tempo material pode ser mais interessante neste aspecto. Mas não se resume a isso, tá bem? Nós podemos aqui subdividir preço fixo em algumas categorias e também custos reembolsáveis em algumas categorias, subcategorias no caso, né? Então vamos lá, eu quero então destrinchar um pouco mais com vocês sobre o contrato de preço fixo. Então, continuando aqui, eu tive que espremer um pouco as informações aqui. Vou explicar para vocês o que significa cada uma dessas letrinhas aqui, não se preocupe. E o primeiro aqui, no caso aqui, se refere à ordem de compras. Isso é um tipo de contrato, de alguma forma, porém é uma forma de contrato unilateral. Nós utilizamos de ordem de compra quando nós solicitamos, muitas vezes, precisamos comprar, no caso, né, commodities. E o que seria isso? Seria, por exemplo, né, você precisa de material de escritório,
e esse é um material que você não utiliza com muita frequência, então não vale a pena às vezes comprar em grande quantidade, ou às vezes não vale a pena fazer um contrato específico com o fornecedor, então é uma quantidade mínima que você precisa adquirir ali, você pode eventualmente entrar em contato com o fornecedor e solicitar que ele forneça aquele produto, dá uma ordem de compras para ele, no caso, onde ele vai fornecer aqueles produtos ali que você precisa para o projeto. Então vejam bem que não há assinatura de ambas as partes, no caso, para uma ordem de compra. É simples, rápido, né, e unilateral, né, ordem de compras. Depois nós temos aqui o preço fixo global, né, no caso, né, onde nós trabalhamos, no caso, né, com contrato de preço fixo e nós precisamos de ter requisitos claros do escopo do projeto, como nós bem pontuamos antes, né, no caso, a gente precisa ter um escopo bem delineado para trabalhar com este tipo de contrato, onde se define, por exemplo, um valor global, um preço fixo final pelo trabalho que será prestado, e a gente vai pagar o fornecedor e ele vai prover ali o serviço ou produto necessário para o nosso trabalho, né? Contrato popular, como nós já conversamos. Nós temos também aqui, né, o contrato de preço fixo com remuneração de incentivo. É um tipo de contrato mais flexível para o fornecedor, né? No caso, a gente possibilita, né, justamente a gente poder remunerar, dar um incentivo para o nosso fornecedor se determinadas metas forem atingidas. Então ele é baseado em desempenho, né? Então, por exemplo, né, prazo, cumprimento de prazos. Eventualmente, se o meu fornecedor cumprir determinados prazos ou, né, terminar o projeto mais cedo, ele pode receber uma remuneração além da remuneração já combinada no contrato. Então, essa remuneração de incentivo, ela só é possível se determinadas metas forem atingidas e essas metas, no caso, são estabelecidas dentro do contrato, ok? Nós temos também dentro do contrato de remuneração de incentivo o conceito de PPT, ponto de premissa total, né? E o que seria esse ponto de premissa total? Seria um limite que acima dele o fornecedor assume total responsabilidade sobre os custos excedentes do projeto. Então, até determinado momento, até determinado valor, né, o cliente ele fala assim, não, até aqui tranquilo, eu assumo a responsabilidade, mas acima disso a responsabilidade é sua. Você vai ter que pagar esse extra que eventualmente você gastar dentro do projeto. Então esse conceito de premissa, ponto de premissa total, ele só acontece no contratos de preço fixo mais remuneração de incentivo, ok? Então isso é um conceito importante, principalmente para quem está fazendo, está estudando, no caso, para certificação PMP e CAPM, tá bem? Nós temos também um contrato de preço fixo, mais remuneração concedida, que é um tipo de contrato muito parecido com o de remuneração de incentivo, com uma pequena diferença entre eles, né, que eu anotei aqui no caso, né? Ele é semelhante então a esse contrato, né? E a diferença é que o prêmio, no caso, ele é determinado com antecedência e a distribuição é proporcional, muitas vezes, ao tempo de execução do projeto. Então a gente combina antes, né, qual que é o prêmio a ser recebido, né? Por exemplo, né, digamos que em relação a um contrato de preço fixo e remuneração concedida, eu fechei com o meu fornecedor um valor de R$100 mil pela prestação de serviço e a cada semana que o projeto for adiantado será pago para esse fornecedor uma quantia de R$10 mil a mais, né? Limitado, por exemplo, a um valor de R$50 mil. Então nós sabemos que a remuneração mínima desse fornecedor, ele pode ser R$100 mil, isso se não tiver nenhuma cláusula de punição, caso, né, o fornecedor venha gastar mais, e eu pago para ele, no caso, né, mais R$10 mil para cada semana que ele conseguir adiantar o projeto, evidentemente limitado, no caso, a 5 semanas, né, que eu pretendo, no caso, pagá-lo apenas R$50 mil. Então ele pode ter uma remuneração final de até R$150 mil, né, se a gente fizer as contas aí. Isso é importante porque a gente
né, combina essas condições com o nosso fornecedor. Nós não podemos também não estabelecer um limite, porque às vezes o fornecedor, nessa ânsia de querer ganhar mais, ele pode tentar antecipar demais o projeto, o final do projeto, e isso pode ter algum tipo de impacto na qualidade, né? Então, a gente tenta encontrar uma zona de equilíbrio aí no caso, e talvez, né, nesse exemplo que eu tô dando, 5 semanas seria um equilíbrio razoável, né? Tá dentro ali da curva do esperado. Às vezes esse fornecedor já tem uma certa folga e eu falo com ele, ó, se você antecipar, você vai ganhar mais. Então isso é uma forma que beneficia tanto o cliente, que às vezes precisa de ter o projeto terminado mais cedo, e também, né, uma forma de beneficiar o fornecedor, que baseado no desempenho dele, baseado na performance dele, ele pode vir a ter um ganho muito maior, certo? E por fim, nós temos também aqui o contrato de preço fixo mais ajuste econômico de preço. É um tipo de contrato que nós utilizamos muitas vezes quando nós lidamos num ambiente onde a economia pode estar instável. Às vezes eu tenho muita inflação, eu tenho às vezes situações de cotação da moeda, né, de desvalorização da moeda muito rápida, e eu preciso ajustar isso muitas vezes dentro do projeto. Então eu posso inserir às vezes alguma cláusula dentro do meu contrato para me proteger de alguma forma, e também utilizado em projetos longos, né? Imagina um projeto de 3 anos, de 5 anos, onde muitas coisas acontecem ao longo desse tempo, né? Associado com a economia, com a inflação, com cotação da moeda e diversos outros fatores que podem de alguma forma impactar o projeto. Então a gente age com antecedência, prevendo eventuais oscilações, né, que podemos enfrentar dentro do mercado, e justamente, né, o que possibilita essa proteção seria o contrato de preço fixo mais ajuste econômico de preço. Basicamente, quando a gente fala de contrato de preço fixo, nós estamos falando dessas subcategorias aqui, e que nós temos que eleger uma ou mais, né, opções no caso, para poder trabalhar com os nossos contratos dentro do nosso projeto. Agora, se contrato de preço fixo às vezes não é a solução para o seu projeto, porque você está lidando com um escopo desconhecido no caso, nós temos às vezes que nos valer de outro tipo de contrato, que é custos reembolsáveis. Então eu vou detalhar aqui agora para vocês, vou fechar essas informações aqui e ampliar os tipos de contratos de custos reembolsáveis que nós temos à nossa disposição. Vamos lá? Então, aqui estão as informações que nós precisamos no caso, a gente poder detalhar um pouco mais o contrato, né, de custos reembolsáveis, ok? Eu tenho, por exemplo, lá em cima, contrato de custo, né, que basicamente nós buscamos o quê? Pagamos apenas os custos incorridos, não há ganhos no caso, nesse caso, não há lucro por parte do fornecedor. E por isso que é um tipo de contrato muito mais comum em organizações sem fins lucrativos, né? Organizações não governamentais, que recebem um determinado recurso apenas e exclusivamente, né, para executar um projeto de caráter social, e não há ali nenhum objetivo de gerar uma receita, um lucro, no caso, naquela prestação de serviço. Tá bem? Então esse é o contrato de custo. Nós temos também contrato de custo mais remuneração, ou também, né, pode ser conhecido como custo mais percentual do custo, que é um tipo de contrato em desuso. Será que você sabe por quê que é um contrato em desuso? Ele não é citado no PMBOK, mas para quem vai fazer o exame PMP, é importante lembrar que ele pode eventualmente aparecer em alguma outra questão. É raro, mas pode acontecer no caso, né? E é importante que você esteja com o conceito bem alinhado, né? Então, por que que ele é um contrato em desuso? Porque basicamente ele funciona assim. Nós pagamos, por exemplo, vamos pegar aqui, né, o custo mais percentual do custo, que explica melhor. Imagine, por exemplo, que o seu fornecedor, ele gastou 100 mil reais e nós remuneramos em 10% os custos eventualmente que ele gastou. Será que isso é uma boa estratégia?
Eu acho que não, porque isso pode às vezes incentivar o fornecedor a querer gastar mais, já que ele recebe, né, baseado em percentual do custo, ou seja, quanto ele mais gasta, maior são os ganhos dele. Por isso que não é um contrato muito utilizado, porque ele não estimula o fornecedor a querer controlar os custos, tá bem? Então é só lembrar desse conceito, não é citado no PMBOK, se você procurar você não vai encontrá-lo, mas ele pode sim ser referenciado no exame PMP para que você saiba que não é um tipo de contrato que nós devemos adotar dentro dos nossos projetos. Nós temos também o custos, né, mais remuneração fixa, que é, digamos assim, né, o cerne, né, é o tipo de contrato de custos reembolsáveis mais comum, né? Então ele paga os custos incorridos do nosso fornecedor e ele também paga o quê? Uma remuneração fixa estabelecida em contrato. Então vejam bem, olha, você combina com o seu fornecedor, né? Olha, o que você gastar, nós vamos te reembolsar por esses valores. É claro que você tem que prestar contas para mim, né? E eu vou te pagar mais 10 mil reais, por exemplo, por mês para você prestar esse tipo de serviço. Então você não vai ter gasto nenhum. Eu, cliente, sou responsável por todos os seus gastos. E vou te pagar ainda 10 mil reais pelo seu serviço prestado, pelo trabalho que você está fazendo. É apenas um exemplo, ok? Nós temos também contrato mais remuneração de incentivo. Parecido lá também com um preço fixo mais remuneração de incentivo, né? Mas lembrando que quando a gente lida com contrato de custos reembolsáveis, nós estamos lidando muitas vezes com um escopo incerto, tá bem? Então nesse contrato, né, o fornecedor ganha parte da economia ou pode também, no caso, compartilhar parte do prejuízo. Como que é isso? Vamos imaginar, por exemplo, que eu fecho um contrato com o meu fornecedor de 100 mil reais, né? Eu espero que ele gaste em torno daquilo, o meu fornecedor. Então a gente assina um contrato, é feita uma estimativa de gasto, né? Há concordância entre ambas as partes. E eu falo o seguinte com o meu fornecedor: olha, o que você economizar, nós vamos compartilhar o resultado disso. Então volta desse valor que você economizar, 80% volta para mim e 20% fica para você. A mesma coisa pode acontecer se de repente isso gerar um prejuízo, né? Se você gastar a mais, 80% desse valor eu assumo e 20% você que assume. Então, vamos supor um cenário? Vamos imaginar, por exemplo, que a remuneração acordada, né, o custo esperado para um determinado projeto é de 100 mil e eu vou pagar esse fornecedor 50 mil reais, tá bem? Vamos supor um cenário em que o fornecedor termina o trabalho com 90 mil reais. E aí sobram 10, correto? Né? Desses 10, 8 volta para mim, que sou o cliente, e 2 vai para você, fornecedor. Então, ao invés de você receber apenas 50 mil, você vai receber 50 mil mais 2, que se refere aos 20% das economias que você gerou. Tá bem? Agora vamos supor um cenário pior, né? Ao invés de 100 mil, nosso gasto, ele foi de 110, foi 10 mil acima do esperado. Então eu, cliente, eu vou assumir 8 mil desses 10 mil excedentes, vou pagar mais, né? Esses 8 mil, e você, fornecedor, você vai ser responsável também por uma parte desse prejuízo. Então você vai pagar 2 mil, eu vou abater da sua remuneração no caso, que era 50 mil, os 2 mil do excesso, do excedente no caso que teve ali. Então ao invés de você receber 50 mil, você vai receber 48 mil, né? Faz sentido essa conta para você? Então esse é o tipo de contrato de custo mais remuneração de incentivo, onde nós buscamos de alguma forma, muitas vezes, incentivar o fornecedor a ter um desempenho acima do esperado ou bater determinadas metas que forem pré-determinadas, certo? Podemos ter no contrato apenas cláusula de incentivo, mas eventualmente também isso pode prever alguma cláusula de punição caso determinados objetivos não seja atendido no caso, ok? E por fim, gente, nós temos também um contrato mais remuneração
perdão, né? Custo mais remuneração concedida, tá? Que se você lembra lá no contrato de preço fixo, também existe essas categorias, né? Ele é parecido com o anterior, e se você lembra do conceito, é estabelecido o prêmio, né? No caso, é estabelecido com antecedência, a remuneração é paga, no caso, proporcional, né? Ao atingimento de metas pré-determinadas. Então, ele segue o mesmo conceito, e essa relação ocorre tanto em contratos de custos reembolsáveis, assim como em contratos de preço fixo. Tá legal? Então, concluindo aí mais uma etapa aí nessa aula nossa sobre contratos, nós já abordamos no vídeo anterior sobre visão geral, nessa aula conversamos um pouco sobre tipos de contrato e na próxima aula eu quero aprofundar com vocês sobre riscos em contratos. Se você quer conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, acesse a minha página upm.com.br e também flair2pass.com.br. Para quem pretende fazer a certificação CAPM e PMP, lá nesse endereço você tem a possibilidade de fazer um simulado e testar os seus conhecimentos. Então é isso aí, gente. Agradeço demais a sua presença. Não esquece, pessoal, também de clicar no joinha, compartilhar com seus amigos, com seus colegas, nas suas redes sociais esse vídeo, porque isso me estimula demais a criar mais conteúdos como esse. Então é isso aí. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!